Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um tema para nossa meditação nesse momento, que é o seguinte: apesar das dificuldades de 2020, sejamos crentes fortalecidos e agradecidos a Deus em 2021. Nosso texto: 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos de 12 a 22. E eu gostaria de ler somente os versos de 15 a 18. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Igreja deve obedecer aos conselhos e exortações que o apóstolo Paulo sugere à Igreja de Cristo, à Igreja de Deus, nesses versículos. Que conselhos Paulo dá à igreja de Colossenses e a nós nesse momento? Paulo, aqui no nosso esboço, ele dá 3 conselhos. O primeiro é que sejamos sempre alegres. Verso 16. Regozijai-vos no Senhor, a palavra diz. Em Filipenses 4:4, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Em Romanos 12, verso 15, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você sabia que em determinados momentos, às vezes, a igreja está propensa mais a chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra, mas nós devemos nos alegrarmos com quem se alegra. Esse é o primeiro conselho de Paulo, que sejamos sempre alegres. A ideia de alegres é contentes, cheios de graça. O segundo conselho é que estejamos sempre orando. Verso 17. Orai sem cessar. Em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, os versos 18 e 19, Paulo diz o seguinte: que a igreja deve se dedicar com súplica, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto também vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo fala que o mistério do Evangelho é Cristo. É aquela figura central das Escrituras que o Antigo Testamento apontava e o Novo Testamento declara Cristo como figura central. Então, o segundo conselho que Paulo nos dá para esse ano de 2021 é que estejamos sempre orando, sempre em oração. Orai sem cessar. Verso 17. O terceiro e último conselho que recebemos do apóstolo Paulo é que sejamos sempre agradecidos. Verso 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Também em Filipenses 1, verso 3 e 6, Paulo diz o seguinte: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então,
nós temos aqui o nosso tema: apesar das dificuldades de 2020, sejamos crentes fortalecidos e agradecidos a Deus em 2021. A igreja deve obedecer aos conselhos e exortações que o apóstolo Paulo sugere à igreja do Senhor, aos eleitos. Que conselhos são esses, de acordo com esse texto? Primeiro conselho, que sejamos sempre alegres, versos 16. Segundo conselho, que estejamos sempre orando, verso 17. Terceiro conselho, que sejamos sempre agradecidos, verso 18. Podemos concluir dizendo que a nossa alegria e confiança no Senhor sejam fortalecidas neste novo ano. Se o Espírito de Deus está presente em nosso coração, em nossas vidas, nós vamos ser crentes que vamos ter alegria e confiança no Senhor. Segunda aplicação, que sejamos crentes que exerçam com mais frequência a prática da oração e das súplicas em favor dos outros e de si mesmos, e em favor do crescimento da obra. Terceira e última, que em tudo possamos ser gratos a Deus. Foi difícil esse ano, está sendo difícil de repente para você, para mim, mas em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque temos um Deus que está presente, que está ao nosso lado, que está ao nosso redor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que sejamos pessoas gratas a Deus. Em nome de Jesus. Amém.